Era uma vez o mundo das bolas, só que um dia um de seus amigos estavam quadrados. Então ele disse que havia uma espécie do mal que queria transformar todos os redondos em quadrados e assim dominar o mundo. Então um herói decidiu salvá-lo. Esse é Red Bull. Aproveitando, decidiu se preparar, pulando seus saltos incríveis, para se preparar para uma longa aventura e tentar salvar o mundo. Red Bull não queria respeito, nada dessas coisas. A única coisa que ele queria fazer era salvar o mundo para não impedir que o mal dominasse o mundo. Então, o Red Bull começou sua aventura. Então, ele teria que fazer puzzles pelo caminho. Então, ele começou sua longa aventura. O Red Bull começou descendo uma pequena colina e decidiu dar um baita de um salto. Encontrou um inimigo. Então o Red Bull decidiu dar um pulo na sua cabeça, mas se machucou, então teve mais cuidado na próxima. O Red Bull entendeu que teria que amassá-lo com a caixa e assim derrotando. Red Bull usou a caixa de apoio, pulou por um íngreme penhasco e decidiu usar madeira para ser uma plataforma para ele conseguir chegar no outro caminho. O Red Bull estava rolando e quase caiu no lago, quase se afogando, já que ele não sabia nadar, e levou um dano de um inimigo, pulando na cabeça e destruindo. O Red Bull entendeu que teria que dar um impulso na pedra para conseguir levá-la por outro lado. Por um pouco, ele quase não foi amassado. Então, o Red Bull continuou sua aventura. O Red Bull decidiu descer uma montanha íngreme e quase levou um dano de um inimigo. Então, decidiu subir-la de volta e continuou. E aí, ele encontrou o inimigo, tentou atacá-lo, mas no final se deu mal. Ainda bem que o Red Bull tinha mais 4 vidas. Então, tendo mais cuidado na próxima, levou um dano. Então, decidiu ter mais cuidado novamente. O Red Bull desceu a montanha com toda velocidade, encostando até mesmo nas estrelas, e derrotando assim seu inimigo, pegando a última estrela e saindo daquele lugar. Então, ele decide dar um super dash. O Red Bull percebeu que teria que fazer um puzzle complicado. Então, ele entendeu que teria que mover o negócio para conseguir ter uma plataforma de acesso. O problema é que se ele não fosse rápido o suficiente, ele não chegaria do outro lado. Então, o Red Bull teve que pensar melhor, assim aproveitando e encostar numa estrela. Então, o Red Bull foi mais rápido e com mais determinação, quase conseguindo chegar. Então, o Red Bull entendeu que teria que mover um pouco a plataforma, mas a plataforma voltaria pelo lugar. Então, o Red Bull decidiu fazer ela ficar um pouco longe, só que ela ficou longe até demais. Então, o Red Bull decidiu colocar no lugar onde esteve. Então, ele pensou que ele precisaria ter mais cuidado. Pisou bem na pontinha da plataforma e levou um dano de um inimigo. E infelizmente morreu. Mas ele reviveu e levou outro dano. Mas ele conseguiu derrotá-lo. Passando por um penhasco íngreme e perigoso, Red Bull acabou caindo. Mas Red Bull, percebendo seus erros depois de reviver pela terceira vez, decidiu ter mais cuidado, já que ele era uma bola. Red Bull, após passado pelo penhasco, decidiu usar uma pedra para conseguir usar de plataforma no seguinte da sua caminhada. E ele esmagou seu inimigo. Infelizmente, a pedra ficou presa, mas felizmente havia uma caixa de madeira próximo. E ele usou de plataforma para chegar em outro lugar para continuar sua aventura. Red Bull caiu de uma montanha íngreme e quase caiu num penhasco sem fim. Red Bull tinha muita sorte. E ele usou a pedra para tentar esmagar seu inimigo, mas felizmente o seu inimigo se afogou, ou infelizmente para o seu inimigo, quase caindo na água, como não havia membros, passou usando um negócio e quase caindo num penhasco, outro sem fim. Passando por esse penhasco, ele decidiu continuar sua aventura. Então, Red Bull encontrou um inimigo bem mais forte e percebeu que ele deu um dash e quase o machucando com aqueles chifres. Infelizmente, ele se machucou, mas
Então, felizmente, ele destruiu o capacete, só que levou outro dano. Então, Ardbor decidiu esmagar ele, mas esmagou ele. Percebendo que aquelas coisas eram bem mais fortes, decidiu usar um elevador para chegar no outro andar. E aí ele só teve que ter paciência. Então, Ardbor usou a caixa, só que ela caiu e Ardbor não olhou e se afogou. Mas Ardbor teve mais cuidado e deu um dash mais na caixa e conseguiu usar ela de plataforma. E Ardbor, tendo o máximo de cuidado, encontrou um carro muito da hora, mas que ele ia descer. Então ele foi com toda a velocidade da luz, quase batendo numa parede. Seu inimigo havia morrido. Ardbor entendeu que precisaria da caixa, então ele teria que dirigir mais uma vez aquele carrinho feito à mão. Mas Ardbor percebeu que precisaria de espaço e conseguiu, mas ele precisaria dar um pulo gigantesco para chegar lá. E quase conseguiu. Então Ardbor pensou que se ficasse equilibrando numa das pontas do carro, conseguiria. Quase dando certo. Então Ardbor percebeu que se ele deu um baita de um salto, assim conseguindo pegar a caixa, sabendo que se ele ficasse preparado, ele poderia dar um salto ainda maior. Ardbor caiu e havia um inimigo e levou quase um dano dele, assim derrotando ele, mas essa foi por pouco. Então Ardbor percebeu que precisaria primeiro equilibrar aquela tábua. Então Ardbor teve muito cuidado. Então ele percebeu que precisaria do seu próprio peso. Então Ardbor usou aquilo ali e conseguiu deixar de uma maneira que ele conseguisse subir, encontrando outro inimigo e assim derrotando ele de primeira. Então ele fez uma ponte improvisada usando uma tábua, até que de repente a música havia parado. Tudo havia parado. Não se sabia se Ardbor estava morto ou vivo. Ardbor morreu? Será que o Ardbor está vivo? Será que ele vai conseguir impedir que os quadrados dominem o mundo? Continua. Deixe o seu like, se inscreva-se aqui no canal para saber o que vai acontecer no próximo episódio. Em breve. Un día soleado brilla la tarde, sonrisas que no se pueden ocultar, colores vivos que invaden el lugar. El cielo azul me invita a soñar.